O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, a mais um culto da Congregação Cristã Apostólica, transmitido por Facebook e YouTube, em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste culto que nós glorificaremos, cantaremos louvores ao Senhor, peço a tua atenção e a tua comunhão, que possamos juntos fazer um culto especial. Os dias são difíceis, é verdade, mas, amados, o Senhor está conosco. Então, se você tem fé, se você confia no Senhor, glorifica o teu Deus. Se a tua fé já se dissipou, se você está vivendo dias de grande aflição, se você já não sabe mais por onde virá o teu socorro, confie no Senhor. O Senhor é poderoso para ajudar você a sair desse teu problema e te levar à frente, e ao final da tua jornada que possamos todos herdar o direito da vida eterna também. Então, iniciando esse culto, te convido a cantar o hino 410.
Aleluia. Em continuação, irmãos, vamos cantar o hino 99, 99. Glória ao Senhor, aleluia. Bem, amados irmãos, nós iremos aos pés do Senhor mais uma vez para apresentar os pedidos de oração que a igreja tem feito menção nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e nós iremos apresentar o Santo Culto. Irmãos, a oração, ela é um momento de intimidade nosso com o nosso Deus. Então, pedir por pedir não é agradável ao Senhor. Mas nós temos um povo que confia
que espera e que vence. Então nós iremos aos pés do Mestre nesse momento, e eu peço a tua comunhão. Glorifique ao teu Deus de onde você estiver, glorifique ao Senhor, porque Ele é poderoso para te visitar ainda nesta oração. Vamos aos pés do Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aos teus pés, rendendo-lhe graças, porque, Senhor eterno, mais uma vez pudermos ver a luz do sol. Mais uma vez, Senhor, temos passado dias, ainda que com lutas, mas temos vencido todas elas no nome do Senhor. Graças te damos ainda, Senhor, maiormente, pela promessa da vida eterna que Tu tem feito conosco. Se formos fiéis até o fim, herdaremos o direito da vida eterna. Graças te damos, Senhor, por tudo quanto Tu tem nos feito. E naquilo que temos faltado na Tua presença, queremos te pedir, Senhor, perdão pelas nossas faltas. Graças te damos, Senhor, porque tudo temos alcançado mediante a Tua permissão e a Tua vontade e a Tua proteção. Se as lutas, se as aflições têm crescido nas nossas vidas, mas a Tua misericórdia tem sido maior também. Ó Deus de piedade, queremos Te apresentar o andamento deste culto, Senhor, que Tu possa ser conosco, Senhor, no decorrer desse culto, que Tu possa, Senhor, receber no céu os pedidos de oração da Tua igreja. Quem pede, pede porque confia. Nós, Senhor eterno, não temos como atender a cada um dos pedidos que tem chegado para nós. Tantas enfermidades, causas, famílias, tantas causas, Senhor eterno, de famílias que estão se deteriorando, falta entendimento, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, acenda a luz de Jesus Cristo nos corações, para que possamos, Senhor eterno, vencer as nossas batalhas internas, para que possamos vencer e superar as batalhas dentro das nossas casas também. Ó Deus de misericórdia, queira ser com teu povo na multidão da tua misericórdia. Nós apresentamos, Senhor eterno, as famílias enlutadas, os órfãos, as viúvas, nesses dias frios, Senhor, aqueles que não têm, Senhor eterno, uma roupa para dormir, um cobertor. Senhor, desperta o norte, o sul, o leste, o oeste, mas atenta aos teus pequeninos na terra, pelo amor do teu santo nome. Ó Deus de misericórdia, tem chegado a nós, Senhor, várias famílias, Senhor, que têm sofrido com esta pandemia também, com a Covid. Nós te apresentamos, Senhor eterno, cada um desses irmãos, dessas irmãs, dessas famílias, desses nossos amigos. Nós te apresentamos, Senhor, que Tu possa passar na casa deles e levar saúde, pelo amor do teu santo nome. Graças te damos por tudo, ainda apresentamos, Senhor, a nossa nação, os nossos governantes, a força pública de segurança do nosso país. Permita, Senhor eterno, que haja paz nos corações e que possamos viver dias prósperos na Tua presença também. Ó Deus de misericórdia, abençoa, prepara, ilumina nós e manda do céu um passo da Tua santa e bendita palavra. É o que te pedimos com rendimento de graças em Cristo Jesus, o Filho do Teu amor que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Em continuação a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 322. És
Glória a Deus, glória ao Senhor. Bem amados irmãos, nós temos tido culto todos os dias na internet, nós estamos retomando os cultos presenciais. A Irmandade que tem prazer em congregar com a Irmandade da Congregação Cristã Apostólica são muito bem-vindos. Temos culto em diversas congregações. Então, o irmão, a irmã que tem interesse em participar dos nossos cultos presenciais, sente comunhão. Se você sente comunhão em tocar junto a nós, ainda que você esteja afastado por muito tempo da casa do Senhor, mas se você tem no teu coração de tocar na Congregação Cristã Apostólica, você é muito bem-vindo. Então, havendo o interesse, entre em contato conosco, anota no grupo de discussão do WhatsApp da igreja, se você já está cadastrado, anote no Facebook, anote no YouTube, e nós te informaremos a maneira pelo qual você pode participar dos nossos cultos. Também no Instagram, se você procurar Congregação Cristã Apostólica Oficial, CCA Oficial, não é isso, irmão Bruno? CCA Cristã Oficial, você também terá acesso ao conteúdo que nós disponibilizamos diariamente e também terá acesso aos nossos cultos presenciais. É bom, irmãos, que nós estejamos sempre na casa do Senhor. É bom, o culto online tem sido útil, o culto online tem feito obras na vida de muitos irmãos que nós temos contato, que temos sabido, mas é bom você estar congregando, independente de que igreja for, mas que você esteja em comunhão, participando de um culto de adoração a Deus. Ali você renova a sua força, ali você renova o seu ânimo, você tem comunhão com outros irmãos que passam muitas das vezes das mesmas aflições que você, e o Senhor ainda fala com você pela palavra. Então, irmãos, estejamos, na medida do possível, frequentando os cultos. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Vamos ficar em comunhão, irmãos, para a palavra? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos ler, amados, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. Mateus 4, iniciaremos a leitura no verso 12. Glória a Deus. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai,
consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Bem amados, palavra do Senhor vem para nós a respeito dos milagres, dos favores, das curas que o Senhor Jesus fez quando Ele e pelo tempo em que Ele passou pela terra. O Senhor, depois de receber o batismo, Ele se ausentou, foi se preparar para essa missão, no jejum, na tentação dos 40 dias. O Senhor buscou o suporte espiritual para que Ele, como homem, pudesse exercer, divulgar, pregar, fazer com que as pessoas tivessem conhecimento da missão que Ele estava na terra. Amados, o Senhor Jesus, Ele era Deus, e a divindade estava sobre Ele. Os irmãos imaginam que aqui não fala que Ele selecionava quem Ele curaria, aqui não fala que as pessoas tinham que ter fé para ser curadas, mas por onde Ele passava, a multidão o seguia, porque todos os enfermos, todos aqueles portadores de deficiência, todos aqueles com perturbação, eram todos curados. E este Deus, irmãos, a que nós servimos, quando Ele volta aos céus, quando Ele vence a morte, Ele deixa sobre nós o Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes, fazendo com que este poder, esta glória, fosse derramada sobre nós, e nós, irmãos, tomados pelo Espírito Santo, possamos orar e o Senhor fazer a obra da cura, para que nós possamos orar e o Senhor expulsa os espíritos ruins que nos rodeiam, que nós possamos orar e que o Senhor possa fazer prodígios e maravilhas, expulsando até a miséria que está na tua casa. Esta é a maravilhosa graça, irmãos. É o que o Senhor Jesus deixou para nós. Hoje nós não estamos aqui para falar do princípio do ministério de Cristo. Não estamos aqui para falar a respeito de Pedro, de Tiago, de João. Não estamos aqui, irmãos, para narrar conceitos históricos. Mas essa palavra, ela vem para te anunciar que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Ele quer tocar a tua alma. Ele quer, irmãos, o Espírito Santo, Ele tem prazer em favorecer aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Quando nós menos esperamos, irmãos, quando nós menos esperamos, famílias que nos assistem, o Senhor passa na nossa casa e coloca tudo no lugar. Precisa ter fé, mas mais do que fé, nós precisamos buscar
ao Senhor invocar o Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque a prova demorada nos enfraquece. E às vezes, irmãos, nós carregamos algum espinho na carne, seja uma enfermidade, seja uma depressão, seja uma miséria, e nós nos acostumamos a viver daquela maneira. Nós nos acostumamos a ter uma vida difícil. Nós nos acostumamos com uma sentença de pobreza, com uma sentença de miserável, com uma sentença de subalterno, com uma sentença de uma pessoa desprovida de bênçãos. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, mas nós precisamos invocar o Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos invocar o Senhor sobre as nossas vidas, porque aquilo que você tem como normal não é normal para o Senhor. Aquilo que você já tem como convencionado para a tua vida, você acha que a sua trajetória é desse jeito mesmo, que não deve se esperar coisas melhores? Amados, o Senhor tem o bom da terra para dar para os pequeninos dele. O Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor quer, assim como Ele passou pelo mar e foi separando os discípulos para uma boa obra, homens imperfeitos, homens cheios de erros, homens cheios de costumes, mas o Senhor os selecionou, e o Senhor quer te selecionar para uma boa obra na terra. Quando você menos espera, amados, havendo comunhão, havendo a busca em agradar ao Senhor, o Senhor falará com você numa manhã, numa madrugada. O telefone da tua casa, o teu telefone pessoal, despertará você recebendo boas novas. Tem um caso, irmão, de uma irmã. Ela acordou um dia sentindo de falar com uma prima dela na Suíça. A prima dela morando na Suíça, ela já há algum tempo sem contato, mas ela ligou para a prima, falou: Camila, Deus me colocou no coração, estou sentindo alguma coisa para te falar. Eu não ia te falar, mas o meu esposo falou: fala com ela, se é coisa boa, fala. A gente tem que comunicar as coisas boas que a gente sente. E você vai ganhar um presente. Você vai ganhar um presente que vai ser muito bom para você. Eu não sei o que é, mas eu estou com um sentimento que você vai ganhar um presente. A irmã em São Paulo, a prima na Suíça. Nem sei quantos quilômetros dá. Deve dar umas 13 horas de voo, irmãos. Direto. Pois bem, irmãos, o Espírito Santo que tocou uma serva dele aqui para trazer boas novas para a serva de Deus no outro lado do mundo, ele, quando ele toca, ele cumpre. No mesmo dia ou um dia depois, essa irmã na Suíça, ela e o esposo, se eu não me engano, é do ministério da congregação cristã na Suíça. Eles receberam um casal de amigos em casa e falaram assim: irmão, está tudo bem com vocês? Está tudo bem, está tudo em paz, está tudo em paz. A gente mora, não sei, 400 quilômetros de distância, e Deus mandou trazer um presente para vocês, mandou entregar um carro para vocês, o nosso carro Deus mandou dar para vocês. Eles acharam estranho, falou: mas quanto que está devendo? Qual que é a parcela? Ele falou: não, é para você atender a obra. Está quitado, é seu, e hoje o nome de Deus está sendo glorificado, irmãos. Quando o Senhor quer abençoar, o Senhor muda o curso natural das coisas. Quando o Senhor quer abençoar, quando o Senhor te escolhe, assim como Ele já te escolheu e você nem sabe, para uma boa obra na terra, Ele muda o curso natural das coisas. O Senhor te anuncia, te prepara, te chama a buscá-lo em espírito e em verdade.
O Senhor chama essa igreja que assiste esse culto para buscá-lo nas madrugadas, buscá-lo de contínuo, seja indo, seja vindo do teu trabalho, do teu estudo, de alguma visita, esteja em comunhão com o Senhor. Seja, irmãos, pensando no teu trabalho, seja cuidando dos teus filhos, dando alimento para uma criança ou para um velho, para uma velha, uma pessoa idosa que já não consegue se alimentar mais. Esteja em comunhão com o Senhor, porque os favores do Senhor se multiplicarão na tua vida. O Senhor escolhe, e Ele escolheu essa igreja para beneficiar. O Senhor escolheu a congregação cristã apostólica. O Senhor escolheu aqueles que o temem e aqueles que o buscam em espírito e em verdade, amados. Confie no Senhor. O Senhor vai te tirar desse círculo vicioso da tua desgraça, da tua derrota. Na tua vida é paz, saúde, longevidade e prosperidade, e ao final da tua jornada, o direito da vida eterna. O Senhor escolhe, o Senhor prepara, o Senhor limpa, mas nós precisamos buscar comunhão com Ele, irmãos. Palavra de libertação para a tua vida, palavra de justificação pelos teus caminhos. Não esqueça do Deus que você serve. Busque comunhão com Ele todos os dias. E no dia da tua aflição, no dia em que a sua mão não alcançar um resultado positivo, o Senhor estará na tua frente, provendo tudo o que você precisa. Assim como Ele foi com essa família, com esse jovem casal. No outro lado do mundo, o que os favoreceu, mas deu a eles condição no atendimento da obra. O Senhor está pronto para te abençoar também, meu irmão. O Senhor está pronto para te abençoar, minha irmã. E o Senhor faz obras. O Senhor faz obras. Por esses dias, nós contamos um testemunho de um irmão que havia sido proibido de tocar na igreja por qualquer motivo. E aquilo trouxe tanta aflição para aquele irmão, trouxe tanta angústia, que ele ficou décadas sem voltar a tocar na igreja. Irmãos, os irmãos creiam que o Senhor opera favores na vida do teu povo, ainda que seja pela internet. Esse culto, esta maravilha, chegou aos ouvidos desse mesmo irmão, num culto online, em época de pandemia, em tempo de igreja fechada. E os irmãos creiam, ele está pronto para voltar a tocar, está comprando instrumento. Ele falou que quer terminar os dias dele dentro da casa do Senhor. Irmãos, não levemos de qualquer maneira o que o Senhor já fez santo. Este caminho, esta porta, esta palavra que tocou o teu coração, o Senhor quer fazer com que ela continue tocando o teu coração e que você possa alcançar resultados palpáveis na presença de Deus. Amados, esta é a palavra, este é o conselho. O Senhor seleciona quem Ele quer. E Ele se agradou e selecionou nós, você, a tua família, a toda a nossa igreja, para uma boa obra na terra. Confie no Senhor, mas maiormente busque comunhão de contínuo com o Senhor. E os favores do Senhor serão multiplicados na tua vida. O que é lugar comum hoje para você, que é a tua derrota, o que é lugar comum para você hoje, que é a tua condição precária de vida, o Senhor te anuncia que o teu lugar comum será multiplicidade de bênçãos na sua vida e na vida da tua família. Recebamos toda essa palavra como vinda de Deus, coloquemos em prática o conselho da palavra, e que em tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em comunhão, irmãos, agradecemos ao esse culto com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito Deus. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez, Senhor, nos encontramos
de joelhos aos teus pés, rendendo-lhe graças pela boa sorte de sermos chamados teus filhos e herdeiros das tuas promessas. Graças te damos por esse culto que foi aberto na memória e na santidade do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos pelos hinos que cantamos, pela oração que tu deste à igreja e maiormente graças te damos por essa santa, bendita e poderosa palavra. Senhor, nós não conseguimos enxergar, Senhor, além do que os nossos olhos alcançam, mas permita que possamos buscar comunhão contigo de contínuo, para que os mistérios seus sejam revelados nas nossas vidas e as tuas bênçãos possam nos alcançar e possam estar repousadas sobre nós também. Graças te damos em tudo, não que haja em nós merecimento, mas em nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, que vive e é eterno. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 5:2. Serve
Glória a Deus, glória ao Senhor. Uma mente em comunhão, uma mente que busca o Senhor a todo tempo. Essa mente, irmãos, não tem tempo e nem condição para conflitos, seja de que maneira for. Não se esconda atrás de um título, não se esconda atrás de uma condição, mas busque comunhão com Deus, e o Senhor colocará paz nos nossos caminhos e colocará no lugar o que precisa ser endireitado. Basta que busquemos ter de contínuo paz com Deus. Que a santa paz de Deus, que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.